Deus e a santa paz do Senhor Jesus ao teu coração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Nós vamos entrar agora no momento da palavra, e qual vai falar o teu coração no nome de Jesus. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos. Foi assim, igreja. E Deus mandou o livramento. Glória a Deus. Recebe a igreja, porque o livramento de Deus é maior. E ele começou a orar, eu estava lá, começa a orar. E ele começou a orar, e eu ali orando, e de repente veio um raio. Pá! Olha a palavra de Deus, para você ver. Abre, eu até chamei a missionária hoje para pregar, mas ela vai pregar, segura aí. Se der tempo. Amém? Amém. Que Deus mudou tudo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Olha, já abriu? Mas ela precisa querer. Amém? Amém. Lucas 10. Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Preste atenção, igreja. Ele desceu com uma fúria tão grande. Só que o poder de Deus é maior. Glória a Deus. Amém? Amém. Tudo que ele tentar, ele não vai conseguir. Sabe por quê? Lucas capítulo 10, versículo 17. Amém? Amém. Amém. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. No nome de Jesus, os demônios obedecem. E eles ficaram maravilhados, porque eles repreendiam e expulsaram os demônios no nome de Jesus. Glória a Deus. E eles voltaram felizes pelo poder que Deus tinha derramado a eles. Deus derramou um poder tão grande na minha e na tua vida, que se você mandar o demônio sair, ele sai. Se você mandar o demônio ser amarrado, ele fica amarrado. Se você expulsar ele da vida de alguém, ele tem que sair, porque Deus derramou o poder dele na tua vida para você expelir os demônios. E eles regressavam, sabe do que? Eles regressavam de uma pregação que eles estavam fazendo por aí afora. Então eles voltaram porque Jesus enviou eles para pregar. Só que Jesus enviou eles para pregar, para curar, para libertar, para transformar, para restaurar a vida. Jesus enviou nós para levar a semente, para nós curar, para nós expulsar demônio. E eles ficaram maravilhados, porque os demônios se manifestavam e eles pelo nome de Jesus expulsavam. Então você vai expulsar demônio por nome de Jesus, não é por nome de pastor, de igreja, é no nome de Jesus. Então você recebe essa autoridade, porque Deus te dá essa autoridade para você expelir os demônios, e dano nenhum fará a tua vida. O demônio não tem poder de fazer nada sobre a tua vida, porque é no nome de Jesus que há poder, é no nome de Jesus que nós pregamos, e é no nome de Jesus que nós curamos e libertamos, não é no nome de nenhum Deus dessa terra. Glória a Deus, Pai. Amém? Amém. Só que Jesus falou o que para eles? Mas Jesus, mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eita. Aleluia, Deus. Eita. Amém? Amém. Satanás. Ele caiu, ele via no começo da oração, ele desceu como um raio. Jesus, falai. Só que como ele desceu como um raio, a igreja está coberta pelo poder de Deus. Glória a Deus. O povo de Deus está coberto pelo sangue de Jesus. E a fúria dele foi tão poderosa quanto a nossa vida. Mas ele não imaginou o tamanho do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus disse que eu via Satanás cair como raio, relâmpago. Foi o que aconteceu agora, igreja. Eu falei: obreiro, começa a orar. E lá eu orando. E de repente na oração, pá! Aí Deus falou: vai para o altar. Igreja, o mundo espiritual, ele é nítido. Amém? Amém. O mundo espiritual, ele é vivíssimo. Amém? Amém. Nós estamos no físico,
mas nós estamos no espiritual. Igreja, a luta é tão grande contra a nossa vida. Satanás está tão furioso contra essa obra. Satanás está tão furioso contra as nossas vidas, mas só que ele não tem poder para tocar nela. E quanto mais ele tenta, e vem o próprio Satanás para tocar na igreja e não conseguiu. Glória a Deus. Aleluia. Não consegue, igreja. Esse é o Deus em cuja face eu estou. Esse é o Deus em cuja face nós estamos e servimos. Aleluia. Ele não tem poder. Ele não tem poder contra a igreja. O próprio Lúcifer, ele não tem poder. Glória a Deus. Porque ele é o Satanás. E o que Jesus disse? Mas ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará Dano algum. Dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Deus deu autoridade contra Satanás. Deus nos deu autoridade contra os demônios. A igreja de Deus tem autoridade, e você tem autoridade para expulsar, para pisar em serpentes, escorpiões, e dano nenhum. Não vai acontecer absolutamente nada. Nada acontecerá. Amém? Amém. Nada vai acontecer, é só você não ter medo, porque o diabo, ele trabalha no teu medo, e se você expulsa pelo nome de Jesus, você não tem que ter medo, porque ele vai querer te assolar, mas você repreende ele, você amarra ele, porque a autoridade foi dada para a tua vida expulsar demônio. Glória a Deus. Amém? Amém. E todo o poder do... Senhor. Não, Do inimigo. Oh, obrigado. E todo o poder do inimigo, igreja. Oh, Jesus. Amém? Não passará mal nenhum. Algum. Amém? Amém. Igreja, preste atenção nessa palavra, igreja. Eis aí, vos dei autoridade para pisares serpente e escorpião. Deus nos deu autoridade para quê? Pisar em serpente e escorpião, e nada vai te acontecer no nome de Jesus. Levanta a tua fé, levanta a tua autoestima, levanta a tua coragem, levanta e se levanta, porque Deus é contigo para te dar autoridade para você expulsar todo mal. E a serpente, se ela te picar, não vai acontecer nada. Você não precisa correr para médico, você não precisa correr para hospital, porque se você tem a fé alicerçada no poder de Jesus Cristo, nada te fará. Nada te fará. Nada te fará. Para com isso. Para de ser menino na fé. Para de ser porcelana na fé. Cria um homem de Deus, uma mulher de Deus. Põe o sandália, põe os pés no chão e anda. Se pisar em serpente, ela não tem poder de te matar. O escorpião não tem poder de te matar. Ah, pastor, mas isso não é nos dias passados. Deus está falando, é para nós agora. Eis que te dei autoridade. É por isso, igreja, que eu coloco a mão em tudo. Glória a Deus. Eu coloco a mão em tudo, igreja. Glória a Deus. Não tenho medo de nada, porque eu tenho autoridade para isso. E você, se você crê nessa palavra que está sendo ministrada, Deus está dando autoridade para você. Deus está te dando autoridade. Autoridade, igreja. Você sabe o que é autoridade? Não, a autoridade é você passar por cima de todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. O inimigo, ele tem poder, mas você tem autoridade e poder para destruir tudo o que o inimigo tentar fazer na tua vida. De tudo que o inimigo projetar fazer na tua vida, Deus te deu autoridade para desfazer toda a obra do mal. Glória a Deus. Pronto. Amém. Deus te deu toda a autoridade para você desfazer toda a obra do mal, igreja. Então você quer mais o quê? Como é que você tem medo de ameaça? Como é que você tem medo? Ah, eu vou fazer isso para te derrubar, para acabar com o seu casamento. Ah, estão fazendo isso. Então, deixa fazer, deixa falar, deixa acontecer, porque a autoridade que Deus
de Deus, você mesmo levanta a mão e fala: está amarrado e repreendido no nome de Jesus. Eu não aceito nada e quebro todo o poder do inimigo. É pela palavra no mundo espiritual, no nome de Jesus. Porque Satanás, ele caía como um relâmpago, como um raio, querendo destruir a obra da igreja, querendo destruir a minha e a tua vida. Mas Deus deu autoridade para nós e mal nenhum vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Mal nenhum vai nos acontecer. Amém? Amém. Olha isso, igreja. É sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Amém? Amém. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submete, e sim porque o vosso nome está Escrito no céu. escrito. No céu. Escrito. No céu. Então você não tem que se alegrar só com a autoridade. Se alegra maior com o teu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Além de Deus nos dar autoridade para pisar em todo o poder do inimigo, mas nós, e não se alegrar ainda, ele falou: não se alegra porque os espíritos se submetem a você. O espírito aqui, ele tem que se submeter a mim. Glória a Deus. Aleluia. Aqui o espírito mal, ele não tem poder. Glória a Deus. Aqui, ele está debaixo do meu pé. Glória a Deus de Jesus. Todo o poder do inimigo está debaixo do meu pé. Glória a Deus. Porque eles têm que obedecer. E eles obedecem quem tem autoridade. E essa autoridade eu tenho. Glória a Deus. Essa autoridade você tem se você crê. Porque ele tem que estar debaixo do seu pé. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Ele tem que te obedecer. Glória a Deus. O espírito do demônio tem que te obedecer. Não é você que obedece ele. Glória a Deus. É ele que te obedece. Os espíritos têm que te obedecer, igreja. Glória a Deus. É você expulsar ele e ele sair. É você expulsar ele e falar: eu não vou. Fala: em nome de Jesus você vai. Amém? Amém. E não é para você ter medo de quando ele se agitar. Não é para você ter medo de quando ele falar. Não é quando você ter medo quando ele estremecer, quando eles fechar as mãos, quando eles vão mudar a voz. É no nome de Jesus. Fala: amarrado, no nome de Jesus. E ele é amarrado. Põe as garras para trás e ele põe as garras para trás. Se ajoelha e ele se ajoelha. No nome de Jesus. Glória a Deus. E não faça mal em ninguém, porque eu não te ordeno. E ele não faz mal. Glória a Deus. Mas mando para os porcos, para o abismo, e sai, e ele sai. Glória a Deus. É assim que você tem que fazer. É assim que você tem que reagir. É assim que você tem que andar. Você não pode andar temeroso. Você não pode andar com receio. Você tem que ir na autoridade que Deus te deu. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, tem muita gente sendo derrotada pelo mal, porque acredita mais no mal do que acredita na sua própria fé. E se você tem fé e autoridade, como é que você vai ter medo do mal? Se você pisa no todo o poder do inimigo. Igreja, eu entro e saio em qualquer lugar. Por mais tenebroso que as pessoas digam ser, eu entro e saio e não me acontece absolutamente nada. Glória a Deus. Aleluia. Como já entrei, como já desfiz obra do inimigo, amém? Amém. Já entrei, já desfiz e não me aconteceu absolutamente nada. Só que eu estava no monte, aí chegou um irmão, falou: o que você está fazendo? Estou desfazendo essas obras do inimigo. Aí ele falou: mas você tem que pôr uma luva para você poder fazer essas coisas. Eu falei: sai de perto de mim, em nome de Jesus.
Bem assim. Não, mas que você não pode ser crente. Você vai pôr a mão nessas coisas e vai ficar contaminado. Eu falei, irmão, sai de perto de mim. Em nome de Jesus. E ele ficou bravo. Aí eu levantei, fui em frente a ele e falei, irmão, sai de perto de mim, segue a tua caminhada. Vai fazer o que você está fazendo aí no monte e deixa aqui. Ele saiu. Porque é crente que não tem a fé que eu tenho e não tem a fé que você tem. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Você acha que eu vou colocar a luvinha para mexer na coisa do mal? Ô igreja, é mais fácil fazer a unha então, né? Amém? É mais fácil fazer a unha. Igreja, eu já coloquei mão em leproso, a pessoa estava cheia de pus, com a perna aberta, tudo machucado. Eu coloquei a mão assim, depois eu comi, esqueci que nem lavei a mão. Você acredita? Eu coloquei a mão no pus, mas era pus mesmo. Aí coloquei assim com a toalhinha, limpei a mão. Aí daqui a pouco eu fui lá comer um salgado. Aí depois que eu comi que eu lembrei, eu falei, nossa, nem a mão eu lavei. Amém? Mas por quê? Porque Deus permitiu deixar passar. Sabe por que tudo isso? Porque não é o que vai entrar na minha boca que vai me contaminar, mas o que sair da minha boca é o que vai contaminar. Glória a Deus. Amém? É nojento, mas eu esqueci, ué. Vai fazer o quê? Já era. Tá certinho? Lógico. Ô igreja, você acha que a obra, fazendo a obra, você acha que eu vou lá no banheiro lavar a mão? E não, já orei mais outras pessoas, já abracei os moradores de rua, e igreja daqui a pouco estava comendo, e qual é o problema? O que me aconteceu? Nada. Por que não me aconteceu nada? Porque Deus viu essa autoridade. O mal não tem poder com a tua vida. O mal só vai ter poder na tua vida quando você abrir a tua boca e falar mal. Quando você abrir a tua boca e confessar derrota, fracasso, que não vai ter, que não vai conseguir, que não vai prosperar, aí você seca. Aleluia. O mal quer que você abra a boca para isso. Aí não vai acontecer nada na tua vida. Sabe por quê? Porque você está falando. O que você está falando o quê? O que você quer que aconteça com a tua vida. Aí eu sou um derrotado. Aí eu sou um fracassado. E o mal está batendo palma, se gargalhando de você. Porque você acaba sendo um derrotado e um fracassado. Vai, eu não vou prosperar. Já você está falando, eu não quero dinheiro. Eu não quero nada dessa terra. Então toma cuidado com o que você fala. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Porque as suas palavras vai dizer quem você é. Amém? As suas palavras vai dizer quem você é. Se você é um vitorioso, uma vitoriosa, se você é um fracassado e um derrotado. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém? Amém. É desse jeito, igreja. E o mal tem que obedecer você. E o mal, ele veio hoje, desceu na fúria, mas não conseguiu. Glória a Deus. Porque onde há oração, o mal ele não resiste. Onde há oração, onde há adoração, onde há o poder de Deus e a autoridade de Jesus Cristo, ele não tem poder. Glória a Deus. Ele não tem poder algum. Não tem poder algum. Nada que fizerem contra a obra da igreja, o ministério, contra a minha vida, contra a tua vida, contra as ovelhas, não vai acontecer nada, porque tem oração neste lugar. Aleluia. Amém? Amém. E é por isso que eu fiz o livro de oração para quê? Porque eu quero orar, eu gosto de orar. Eu gosto de orar pelas pessoas. Amém? E eu tenho meu horário de orar. Eu tenho meu horário de interceder, porque ainda que a pessoa não seja daqui, Deus está livrando ela lá. Glória a Deus. Deus. Amém? Amém.
Ainda que a pessoa que você coloca o nome aqui e não é da igreja, mas Deus está livrando ela lá pela nossa oração. Glória a Deus, aleluia. Então, igreja, o poder de Deus é poderoso também na tua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, você entendeu a palavra? Glória a Deus. Então Deus te envia para você pisar em todo o terreno do inimigo. Amém. Glória a Deus. Em todo o terreno do inimigo, nenhum mal vai fazer a você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem gente que é muito medroso, muito medrosa. Serve a Deus, mas tem medo de tudo. Tem medo até da sombra. Aí fala do escramulhão. Posso falar isso? Aí ele faz assim, peguei mais uma na mente. Peguei mais uma na mente. Aí eu posso falar esse nome porque esse nome é feio. Aí ele fala assim, ai, não sou tão feio, você é meu. Aí não posso falar do diabo, que senão ele vai vir na minha vida. Ele não vai vir na tua vida, porque se ele vier, por caminho que ele vier, ele tem que voltar. Glória a Deus. Quanto mais você tem poder para ele, quanto mais ele vai ter poder na tua vida. Quanto mais você der poder para Deus, quanto mais autoridade você vai ter na tua vida. Então para quem é que você está dando poder? Aleluia, Deus. Para Deus ou para o inimigo? Para Deus. Porque se você der poder para o inimigo, ele vai ganhar o campo e vai te derrotar. Agora a autoridade que você já tem e você não usar, que adianta ser de Deus e não usar a autoridade? Quem é que vence? O inimigo. Porque você não usa. E os discípulos ficaram o quê? Felizes, né? Maravilhados. Quantos eram? 70. 70 discípulos voltaram maravilhados. Senhor, até os demônios nos submetem. Até os demônios nos obedecem, Senhor. Glória a Deus. E Aleluia. Jesus falou o quê? Eu via Satanás cair como um raio. Ou como um relâmpago. Mas te dei autoridade. Glória a Deus, eu creio. Te dei autoridade contra todo e qualquer poder da terra. Você é mais que vencedor. Você é mais que vitorioso, vitoriosa. Você é mais que vencedor em todo momento da tua vida. Não importa a situação, você é mais que vencedor, porque toda a autoridade Deus te deu. Em cima de qualquer situação, em cima da enfermidade, em cima do desemprego, em cima do relacionamento, usa a sua autoridade. Glória a Deus. Fala, Satanás, eu não te aceito no meu casamento. Satanás, eu não aceito você na vida do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Satanás, eu não aceito você na minha casa. Eu não aceito você na minha área financeira. Eu não aceito você nos meus sonhos. Porque ele pega os seus sonhos e frustra. Ele pega os seus sonhos e começa a aniquilar os seus sonhos. E você deixa de sonhar, e você deixa de acreditar, e você deixa de viver os seus sonhos, porque Satanás, ele aniquila os seus sonhos, colocando você como um objeto que não é nada. E nós não somos um objeto, nós somos homens e mulheres de Deus, para pregar a palavra e para manifestar o poder de Deus nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Igreja, usa a sua autoridade. Não deixa Satanás tocar na tua área financeira, dizendo que você não pode, dizendo que você é pequeno, dizendo que você não vai ter condições, dizendo que você não vai chegar lá. Você vai chegar lá, você vai ter condições, você vai sonhar e Deus vai realizar. Mas se você acreditar, se você crer no poder de Deus, o poder de Deus é para toda a obra da nossa vida, igreja. Glória a Deus. O poder de Deus não é só para expulsar demônio, não. Aleluia, Deus. Deus, glória. Amém? Amém. Porque eles falaram
Jesus falou o quê? Não fica só feliz com isso não, hein? Fica mais feliz do seu nome estar escrito no livro da vida. Glória a Deus. Fica mais feliz do seu nome estar escrito lá no céu. Glória a Deus. Acho que foi que não o louvor que a missionária cantou, né? Não fica pensando só com a terra. Fica mais feliz com o seu nome lá. E aqui na terra, usufrua daquilo que é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aqui na terra, usufrua daquilo que é de Deus para a tua vida. Que é de direito para você. Que é de direito para mim. Que é de direito para nós. Não é para você ser uma cauda. Glória a Deus. É para você ser a cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Porque se você se diminui para ser cauda, você nunca vai ver a vitória. Você vai sempre ver os cabeça e você vai ser sempre a cauda. Mas se você se colocar no lugar do cabeça, você vai ser cabeça. E você vai começar a andar como cabeça. Vai enxergar como cabeça. Vai ver como cabeça. Vai ter a vida espiritual como cabeça. É por isso que as pessoas só vivem no racinho. Porque quando olha assim, acha que é arrogância, acha que é nariz empinado. Não, o seu patamar ele subiu. A sua visão abriu. Então agora você está atrás dos seus objetivos. Você está atrás dos seus sonhos e você começou a enxergar a prosperidade. Quando você começa a enxergar as prosperidades, você quer pôr a mão nela e falar: ah, eu quero para mim. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Alguém quer enxergar a prosperidade e não quer pôr a mão nela e pegar ela para você? Porque um pouquinho que você olha, um pouquinho que você vê, Deus abrindo o caminho assim, igreja. Imagina Deus abrindo o caminho assim, e lá na frente tem um baú aberto com um monte de ouro caindo para o lado do ouro, prata, e Deus fala: põe a mão, pega o que você quiser. Assim é quando você começa a crescer espiritualmente. Quando você começa a crescer espiritualmente, você já não vê mais aquela vida que você levava aqui embaixo. Você já não enxerga aquele homem, aquela mulher que você era. Você já está enxergando, você vai mais alto. Não que você está pisando e humilhando ninguém, não. Se achando, não tem nada a ver com isso. Porque é isso que Satanás quer colocar na tua mente. Que você está se achando, que você quer ser quem você não é, que é muito para você, mas é mentira. É lá que Deus quer colocar você. É disso que Deus quer fazer de você. Mais que vencedor e testemunhar o poder de Deus. Deus me ajudou a conquistar tudo e Deus vai te ajudar a conquistar tudo. Mas se você não ampliar a tua visão, você não vai conquistar nada. Porque tem muito crente medroso que tem medo de conquistar, que tem medo de enfrentar. Aleluia. Por quê? Medo do inimigo. É isso aí. É sempre o inimigo falando para você: não vai dar certo. Sempre. É sempre o inimigo falando para você, sabe o quê? Angustiando o teu coração. Não vai. Aí você fala assim: ai, estou cansado. Eu estou lutando, estou cansado. E qual foi a palavra que Deus te deu? Hein, missionária? Elias? A palavra que Deus te deu, você meditou? Meditei. Qual foi a palavra que Deus te deu? 1 Reis. 1 Reis, capítulo o quê? Pega o microfone aqui e vem para frente aqui. Sobe no altar. Ou se quiser pregar aí, você que sabe. Ó, vai até ali, ó, no 10. Tá vendo? Na 10 consegue chegar? Quase, estou de uma. Amém? Entrega o que Deus mandou te entregar. Pessoal da igreja, na paz do Senhor. Amém, igreja? Tem alguém aí? Glória a Deus, igreja. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque para Agora deixa ela te do entregar. céu, e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração. Tá em Elias, ó. 1 Reis 18. O primeiro. 1 Reis, capítulo 18. O versículo 21.
falar aqui aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. É o capítulo 18, o versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Eu não sei se todos aqui já conhecem a palavra do Senhor, quando Elias, ele coloca ali diante do povo o holocausto, né, para poder fazer a prova do Deus dele contra o Deus daquele povo que estava todo desviado, né, servindo a Baal. Tanto é que ele chegou ali no meio do povo e ele disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Por que o povo não respondeu nada? Porque quando a pessoa não sabe quem ela é, o que ela é e quem Deus é nela, ela vai ficar muda. Então eu e você temos que saber quem é o nosso Deus. A gente tem que entender o que Deus requer de nós também. Até porque aqueles 70 lá, quando eles foram e o Senhor fez várias coisas ali no meio dele, eles desceram todos felizes ali, impactados com a glória de Deus, porque expulsavam demônios, né? E ali eles se submetiam a ele. Então, aqui Elias era um profeta, o qual você não viu ele no começo da caminhada dele, ele andar com galera, com multidão. Elias, ele foi direcionado por Deus em várias situações em qual ele estava sozinho. E ali quando ele voltou para ir até Acabe por ordem do Senhor, ele chamou o servo de Acabe, pediu para que ele falasse dele para ir se encontrar com ele. E ele tinha temido também, porque ele ficou com medo de que Elias não se apresentasse, né, ali a Acabe. Só que, enfim, ele chegou e disse ao povo: então, vão ficar até quando cocheando em dois pensamentos? O que o Senhor quer falar comigo e com você? Você tem que saber quem você é. Porque quando as lutas vêm, é como o louvor disse. Muitas vezes a gente quer falar, a gente quer ouvir, mas Deus, ele vai usar eu e você para fazer, para profetizar. Então, ali Elias, ele foi ousado e usado por Deus. Você tem coragem de ser ousado por Deus dessa forma como Elias? Porque a gente lê aqui, nossa, Elias, né, ali levantou o altar ao Senhor, colocou as 12 pedras e ali ele invocou o nome do Senhor. Enquanto o povo lá estava clamando a Baal, fazendo vários sacrifícios ali, clamando, chorando, cada um se martirizando ali naquilo que eles estavam fazendo, e nada aconteceu. Só que quando Elias começou a invocar o nome do Senhor, até antes mesmo dele invocar, o que ele fez? Ele zombou desse povo. Por quê? Porque ele tem autoridade. E o que o Senhor tem falado conosco aqui nessa noite é autoridade. Porque a minha caminhada, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, quando eu comecei a buscar a face de Deus, vieram várias pessoas para mim e falavam: você não pode, não é assim. Mas eu não ouvi nem esse nem aquele, porque a fé que o Espírito Santo derramou em mim passava em cima de tudo aquilo. Então as pessoas sempre vão vir querer parar a minha e a sua vida para poder falar que não é desse jeito, que Deus não é assim, e é assado. Esses dias mesmo eu entrei num propósito com uma irmã e a gente estava fazendo um propósito da madrugada em prol de uma situação. Aí uma pessoa já se levantou para ela dizendo que ela não podia porque ela estava em fornicação. Eu falei: fornicadora, vem, só precisa ter fé, vem, porque o nosso Deus não é esse Deus religioso, esse Deus protocolo. Há um tempo para todas as coisas, e ela está dentro de um propósito junto com Deus. E se a gente for olhar para nós e olhar os nossos pecados, a gente não vai orar, a gente não vai interceder, a gente não vai profetizar, porque quem somos nós diante dos nossos pecados para orar a Deus e Deus responder? Mas Deus não vê como o homem vê. Então você tem que parar de cochear nos pensamentos, você tem que começar a buscar a palavra de Deus, porque quando você tiver a palavra de Deus, as pessoas, a multidão vai vir querer parar a sua fé e você vai ficar firme no propósito. Porque ali Elias, ele não tinha ninguém, ele tinha o Senhor, e ele foi, colocou o altar, fez tudo aquilo lá que
o Senhor tinha direcionado a ele, e Deus desceu com fogo do céu. E nessa noite eu creio que Deus desceu com fogo no céu, porque eu senti muito a presença de Deus do começo ao fim. Você tem que estar na casa de Deus, você tem que parar de estar com a cabeça no mundo da lua, porque o Senhor, Ele quer ouvir a sua adoração, o Senhor quer ouvir o seu clamor, o Senhor quer ver você quebrantado diante da face do Senhor. Glória a Deus. Porque tem muita igreja que está lotada de pessoa vazia, está lotada de pessoas que estão ali um corpo, mas a alma, o Espírito sabe lá Deus onde está, porque as pessoas estão só pensando em bens materiais, porque eles acham que Cristo não vai mais voltar. E ali é como Jesus falou, a gente tem que se alegrar porque o nosso nome está no céu. Você tem que se alegrado porque o teu nome está no céu, ou você está se alegrando porque Deus te usa, acontece as coisas e você acha que você já é algo excelente? Então a gente tem que parar de cochear os pensamentos, porque o nosso Deus é poderoso, igreja. Eu estava falando com uma amiga minha, ela estava me passando um relato de uma situação dela, porque eu falo assim, Deus, eu só vou se for a propósito, se não for nem me leva. E ontem eu não queria sair para lugar nenhum, só com a minha família, meu marido ainda queria, vamos ali, eu falei, eu não quero nada, não quero ninguém, deixa eu ficar aqui com vocês, vamos curtir o nosso rolê. E acabou que eu caí na casa de uma amiga minha. Só que quando eu cheguei lá, eu entendi que não era para ir trocar figurinha, era para ir fazer aquilo que eu fui chamada. Eu fui chamada para interceder, eu fui chamada para profetizar, eu fui chamada para ser boca do Senhor. Eu não posso estar desatenta, pensando só nas coisas banais. Eu tenho que estar atenta àquilo que o Espírito Santo Ele quer me usar. E ali eu ouvi o que ela estava me falando, e a pessoa se colocava muito que ela era coitadinha, porque ela buscou, que ela fez, que ela isso, só que depois ela fez tudo certinho, bonitinho, a outra pessoa errou. Aí ela falou assim, então agora eu desisti, fiz tudo errado, pequei, falei, e eu fiquei ouvindo, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, meu Pai? E Deus deu uma palavra para ela de exortação bem dura, assim, que eu falei, sangue de Jesus tem poder. Quando eu abri a boca, eu falei para ela, sério que você consegue fazer tudo isso? Aí ela, ai amiga, eu consegui. Eu falei, nem que se eu quisesse. Sabe por quê? Porque eu tô lavada, eu tô livre, eu tô liberta. Eu não sou melhor que você não. E longe de mim querer ser algo excelente. Só que eu entendi quem é o meu Senhor. Eu entendi, minha querida, que eu posso perder marido, eu posso perder os filhos, eu posso perder minha mãe, meus irmãos, eu posso perder todo mundo. O que eu não posso perder é aquele que eu ganhei, que é o Espírito Santo de Deus. E ela ficou ali olhando, e eu falei, amiga, tem momentos que eu tô cantando, mas é por causa do Senhor. A minha casa às vezes está de ponta cabeça, mas não importa o momento que eu tô, o que importa é que Deus vai me usar do jeito que for, e aí o nome dele é glorificado. Então, a gente Glória tem a Deus. que entender que quando eu e você nascemos da água e do Espírito, não tem como a gente ser aquela lata de lixo, igreja. Ainda que a gente vai ser falho, a gente vai errar, vai pecar, vai falhar, porque ninguém prega uma santidade aqui não, de que nós estamos pregando porque somos santinhos, que nós pregamos que nós não passamos nada. A gente passa, a diferença é que quando a gente passa, a gente continua glorificando a Deus, igreja. Sabe por quê? Porque não é nada sobre mim e sobre você, igreja. Passa o que você tiver que passar, vai dando glória, porque a vitória vem, igreja. Propósito de 3 madrugadas.
orei, intercedi, expulsei, porque eu sei quem tenho crido, igreja. Eu sou pequenininha, eu sou falha, eu realmente nem sou nada, mas o meu Deus, ele é grande. Então Satanás, ele tem que bater em retirada, ele tem que pegar tudo que é dele e sai no nome de Jesus. Aí a pessoa olha pra você e fala: você não pode, não é desse jeito, vai cuidar da sua vida. Porque uma coisa eu aprendi, já não dava ouvido para quem não, pros outros, nunca liguei para a opinião do outro. Conhecendo esse Deus grandão, o que menos importa na minha vida é o outro. Às vezes a pessoa chega em mim e fala: ai, você sabe disso? Eu não quero nem saber. A minha vida tá tudo de bom.com, tudo de bom.com. Às vezes tá tudo de ponta cabeça, mas eu sei que eu tenho crido. A graça do Senhor me basta. Não importa o cenário, igreja, a gente passa. Amém. Tudo passa. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela é eternamente. Então, você tem que ter firme nesse Deus que você serve. Gente, coloca no lugar de Elias, invocar o nome do Senhor no meio de 450 profetas de Baal. Tem coragem? Glória a Deus. Por quê? Só com a ajuda do Senhor. Mas é só ele mesmo. Ele mandou Elias. Elias foi não por causa do homem, mas por causa do céu. Foi o céu que deu a ordem. E se o Senhor já te deu autoridade aqui, é não cochear em dois pensamentos. Vai. As pessoas, elas servem um Deus que eu não sei, é um Deus meio esquisito, porque eu falo, o nosso da Bíblia que eu leio é diferente. A pessoa coloca dificuldade, ela coloca aquilo que, eu vou pegar retaliação no quinto dos infernos, está repreendido. Se Deus me deu autoridade, eu vou pegar retaliação do que, igreja? Diz aí. Não tem se nem Deus, como. Não tem Porque nem a palavra como. falou que dano nenhum nos fará, como que vai ter retaliação. Então a palavra que esse povo prega aí, de que vai ter retaliação, como é que vai ter retaliação se a própria palavra está falando que não vai acontecer nada, nenhuma coisa nos fará dano? Nada. Então essa é a fé que as pessoas têm que acreditar. Por quê? Porque se elas não olhar por essa fé, elas vão sempre ser derrotadas pelo inimigo. Pode continuar. E foi o que eu mais ouvi. Você vai pegar retaliação. E eu sou ousada e abusada também. Como é que é? Que papo é esse? Vocês têm que conhecer então Deus da Bíblia, porque o meu tá diferente do seu. Como assim? O meu é diferente do seu, porque eu tenho fé de que tudo aquilo que Deus me colocar para fazer, ele se responde. Ele se responsabiliza. E as pessoas vão sempre me querer dar opinião. Sabe o que você faz, igreja? Fala para essa pessoa, vai cuidar da sua vida. Não fica dando poder. A gente muitas vezes está dando munição. Você sabe qual que é a melhor munição para aquele que quer vir entrar no meu e no seu caminho? Não fala nada. Deus, ele é tão maravilhoso que eu tenho pedido estratégia para ele. E a maior estratégia que ele tem dado na minha vida é não dar munição. Então quando eu não dou munição, acaba a fofoca, acaba o diz que me disse, acaba tudo aquilo que o fofoqueiro, esse ou aquele queria vir falar comigo. Sou chata mesmo. Porque para estar comigo tem que falar das coisas do céu. Não interessa para mim se eu vou falar do Guilherme para ficar falando contra a vida dele. Eu tenho que falar para ajudar o Guilherme. Então vamos fazer um propósito, uma oração, não para ficar contra o meu irmão. Porque as igrejas, o pior não é os de fora, é os de dentro da casa mesmo, igreja. José não foi vendido pelo vizinho, foi vendido pelos irmãos. E ali quando ele foi levado para o propósito do céu também, porque ele não foi vendido porque Deus esqueceu ele, porque tudo isso foi propósito de Deus também. Eu estava meditando muito no José, e ali eu estava vendo quanto Deus é maravilhoso, e quanto a pessoa, ela escuta Deus, ela caminha com Deus, ela ouve a direção de Deus, ela busca a face de Deus, o quanto ela é bem sucedida em tudo aquilo que Deus coloca ela para fazer. E é assim que eu e você temos que ser, igreja. A gente tem que parar de ficar ouvindo aquilo que não é para ouvir. Cuidado com o que você assiste, com o que você vê, porque o que você se alimenta é aquilo que você se torna. Então que a gente venha se alimentar da palavra, da verdade de Deus. E ali não quer nem no meu
serviço, a gente trabalha, tem vários tipos de pessoas, várias crenças, várias isso, vários aquilo, e o meu Deus é glorificado. Sabe por quê? Eu vejo a mão do Senhor fazendo a diferença na minha vida. Não porque eu sou especial, mas Ele diz na palavra dele que Ele faria a diferença entre os que servem e os que não servem. Ali quando eu pedi algo para o Senhor fez, não da forma que eu quis, mas Ele fez muito melhor do que eu pedi. Porque o que a gente pede é mal pra caramba, mas o que Deus entrega é perfeito. E ali eu vi a mão de Deus, porque agora nas férias da minha filha do começo do ano, eu precisava ficar de home office para cuidar dela em casa, para não ter que pagar ninguém, porque senão não tem vantagem. E ali nem precisou falar nada. Deus já tinha preparado para eu ficar em casa com a minha filha. Só que antes de eu voltar também, do home office e voltar para o presencial, eu senti no coração, eu falei, Senhor, tá tão gostoso que eu não quero mais voltar. Aí eu falei, não, Senhor, mas vai prevalecer a tua vontade. E o meu coração tinha fechado, porque eu não queria voltar. E eu falei, não, Senhor, vai prevalecer a tua vontade, porque seja o que o Senhor quiser. E ali a minha supervisora falou que eu ia ter que voltar. Aí meu coração queria se turbar. Aí eu falei, não vou ficar me turbando. Aí o pastor chamou um propósito. A gente fez um propósito. Não sei quem fez, eu fiz. Eu entrei naquilo que o homem de Deus estava sendo guiado por Deus, porque não veio nada dele. E quando eu me coloquei, me dispus, aí Deus abriu o céu e respondeu. E ainda Deus traz, Ele coloca aí tudo à minha volta, assim na minha frente, para dizer que Ele faz a diferença. Porque tinha eu e uma outra pessoa de home office. A outra pessoa queria ficar e não pôde. Ela teve que voltar para o presencial. E eu continuei no home office, porque é isso que Deus faz, igreja. Glória a Deus. Aí eu perguntei, por que você voltou? Porque eles não quis me deixar, disseram que eu ia ter que voltar, porque não tinha sido isso combinado. Aí eu olhei e falei, verdadeiramente Deus é fiel. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Quando a gente serve a Ele, ouve Ele, a gente vai ser bem-aventurado, igreja. E ali a gente fica feliz, não porque Deus não deu para ela, mas pelo que Deus fez, a diferença. A gente vê o agir de Deus, a gente se alegra. Não é porque Deus não fez para ela, é quem serve e quem não serve. Não tem essa de dó e não tem essa de não dó. Porque Deus, Ele mostra a diferença, como Ele diz lá em Malaquias, né? E vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Se você serve a Deus, você vai prosperar em um lugar de descanso. Quem não serve a Deus, eles podem até prosperar, mas eles têm que se escaldar muito. Então Deus dá o dinheiro, Deus dá o recurso para nós de uma forma que você fala, as pessoas olhar e falar, mas tu é folgado. Não é que é folgado, é porque Deus faz nós ter assim. É como Davi disse também, na minha enfermidade o Senhor afofa o meu leito e me sustenta. Então quando o Davi falou da enfermidade, com a pessoa, quando tem pessoas que passam enfermidade, parece que acabou para ela e ela morre. Tem pessoas que servem a Deus, passam na enfermidade e a cama daquela pessoa afofa ela, Deus cuida dela, Deus traz paz a ela. Mesmo ela estando enferma, ela sabe que dentro dela Deus vai fazer algo diferente. A diferença é essa, de quem serve a Deus, Deus Ele faz o melhor. Então, glória a Deus porque você serve a Deus, e a outra pessoa, a diferença é essa, é bíblica. Exatamente, porque o Deus dela é diferente do da Bíblia. Então é isso. Eu não tenho mais o que falar, porque Deus faz dessa forma mesmo. E eu só tenho que agradecer a Deus, a glorificar a Deus, porque é como o louvor disse, né? Muitas vezes a pessoa me vê cantando, mas eles não sabem a guerra que eu estou enfrentando. Então não importa a guerra que eu estou enfrentando, o que importa é que Deus, Ele me levanta, Ele me sustenta, Ele me dá força, e Ele me faz fazer coisas assim para a glória dEle. E isso é muito gratificante, igreja. Porque Deus é bom demais. Eu falo, gente, é impossível você estar com Ele e não sentir a glória dEle, a presença dEle, o mover dEle. Então, é isso que o mundo não entende. O mundo não entende porque não pode. Porque a paz que Ele vos dá, o mundo não tem, igreja. Então, essa é a diferença da gente estar passando por várias coisas, mas a gente tem uma paz que excede todo entendimento. Então, o Senhor está chamando eu e você nessa noite para não cochear entre dois pensamentos, mas para que a gente venha se decidir a servir a Ele. Não fica só na igreja ouvindo
ouvindo o que é só ministrado aqui no altar. Deus quer essa intimidade com você também. Deus quer esse profundo. Deus quer se revelar a você. Deus quer te ensinar. Deus quer te mostrar muito mais do que Ele tem preparado para a sua vida. Para que você seja bem sucedido na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento. Aonde você for, vão ver a diferença de Deus, a glória de Deus na sua vida, igreja. Então, não cochie em pensamentos. Se alegra, porque Deus, Ele preparou essa noite excelente. Toda vez que eu venho para o culto, eu não estou nem dirigindo o carro. Quem está dirigindo é Jesus. Eu não sinto. Quando eu vou ver, eu já estou aqui. Eu já cheguei, já passei o trânsito, já enfrentei aquele que tentou me fechar. Já passei por várias coisas, mas eu chego aqui em paz. Porque Deus, Ele me traz na carruagem de fogo. Glória a Deus. Então, igreja, se alegra a cada culto, a cada momento. Não se esqueça que o nosso Senhor, Ele já está às portas. Jesus vai voltar, Ele é real. Queira viver tudo aquilo que Deus tem realmente preparado para você aqui na terra, porque Ele diz que eu vim para que tenham vidas e vida em abundância. A abundância que Jesus diz nessa palavra para mim e para você não é quando você estiver na eternidade, é para que vocês tenham vida em abundância. Abundância na terra, igreja. A vida eterna é a consequência de uma vida de obediência, de uma vida com a caminhada com o Senhor. É mesmo que tudo te desanimar, mesmo quando vier qualquer dificuldade, é você se levantar e falar: a tua graça me basta, Senhor. Então, não importa nada daquilo que você estiver passando nessa noite, não importa nada daquilo que o seu coração deseja. O que importa é você colocar e alinhar os teus pensamentos ao céu. Alinha a tua vida com o céu. A pessoa olhou para mim, para minha amiga que estava fazendo propósito comigo e falou: mas nem tudo é Deus. É tudo Deus, sim. Aleluia. E você sabe que é Deus quando a pessoa já abre a boca para falar isso. É tudo Deus. É Deus que vai me dar a direção. É Deus que vai me dar a caminhada. É Deus que vai me dar as palavras. É Deus que vai fazer tudo a meu favor. Porque eu ando com Ele e o controle da minha vida está com Ele. O dia que eu falar, eu vou fazer, aí eu já estou tomando o controle das mãos do Senhor. Então eu falei para minha amiga: é tudo Deus. Avisa essa pessoa aí. Porque até o que sai da nossa boca não é sobre nós, é sobre Ele também. E ali a minha amiga resolveu uma situação também, e ela ficou maravilhada de tudo que ela falou coisas que ela ficou impactada. Aí eu falei: isso é Deus na sua boca, minha irmã. Aleluia. Isso é para você ver que quando a gente busca no Senhor, é Ele, é sobre Ele, é tudo para Ele. Não adianta a gente falar que nem tudo é Deus. Lógico que tem coisas que a gente vai se mover, mas até para eu me mover é Deus, como que não é Deus? É tudo Deus. Então, não coxia nos pensamentos. Essa noite foi uma noite que eu senti assim da parte de Deus. Eu senti a unção, eu senti a glória de Deus nesse lugar aqui. Eu senti os corações sendo quebrantados. Eu senti Deus falando assim no coração de cada um aqui. Eu senti o Espírito Santo trabalhando de uma forma sobrenatural nesse lugar aqui. E eu falei: Senhor, que coisa maravilhosa. Se todos nós entendemos o quanto é bom adorar, glorificar, não é se cansar porque cantou 1, 2, 3, 4, 5, 20 louvores. Porque quando você tem a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que você menos está pensando é ir embora. O que você está menos pensando é na hora. Você está na comunhão. Então não fica desatento quando você estiver no culto, adorando. Não sabe louvar a hora no meio do louvor. Pega a palavra ali, começa a orar, interceder. Porque Deus é fiel, igreja. Abra a sua boca. Seja um crente quente. Seja diferente. Não venha para a igreja para olhar o A, o B, o C. Deixa cada um. Você não tem que estar aqui olhando para o outro. Você tem que estar alinhado com o céu. É como o céu te arrebatar e você está glorificando o nome do Senhor. Então que o fogo de Deus caia nessa noite aqui e queima tudo aquilo que não provém de Deus. Vai tirando a incredulidade. Vai repreendendo todo o principado, toda a potestade. Vai repreendendo a mente cativa. Vai repreendendo
dia fica leve. Glória a Deus. Você pode acordar um pouco perturbado, porque a gente nem todo dia acorda de um jeito, mas a gente tem que buscar a essência de Deus e continuar glorificando. Então não fica cocheando em dois pensamentos, não fica dentro da casa de Deus pensando o que vão dizer. Ai, vão passar lá, vão ver a igreja assim. Ai, vão ver eu dentro da igreja. Vem você também, cara de pau. Vem ser feliz com Jesus. Não fica pensando o que vão dizer, o que vão falar. Faz que nem o pastor, se retira daqui em nome de Jesus. Eu gosto da ousadia do pastor porque é igual a mim. Não deixa, não dá oportunidade, não dá munição. A pessoa quer sempre uma munição para poder te paralisar. A pessoa acha que você tem que ser igual a ela. Ou a pessoa acha que ela é tão espiritualizada que ela vai me falar: vem aqui, faz assim, porque é assim que não sei o que. A intimidade é de cada um com o pai. O pai é íntimo com o filho, de cada um diferente. O pai tem a mesma intimidade com todos. Cada um, Deus tem intimidade, porque cada um vai ter a intimidade que busca. Tem uns que buscam mais e tem uns que buscam menos. Então aqueles que buscam mais vai ter mais do céu. E aqueles que buscam menos vai ver um irmãozinho vencendo em certos momentos muito mais rápido, em coisas que ele queria ter vencido, ele não venceu. Por quê? É intimidade. Busca a intimidade no céu, igreja. Alinhe os seus pensamentos. Quando vier os pensamentos maus, sai no nome de Jesus. Quando quiser fazer a fofoca, sai no nome de Jesus. Se liberta de tudo isso que esse mundo vive, igreja. Entra no manto, entra no Espírito, porque Deus, ele é Espírito. E aí importa que a gente o adoramos em Espírito e em verdade, que a nossa carne não pode glorificar o Senhor, mas que nós estejamos em Espírito e em verdade. Então a palavra dessa noite é: não cocheeis em dois pensamentos. Sai nessa noite aqui revestido da autoridade que foi entregue para a igreja no nome de Jesus. Muda a sua mente, muda a sua visão. Não venha por causa desse ou daquele, venha por causa do compromisso com o céu que você tem, igreja. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. E até aqui o Senhor me usou. Até aqui o Senhor preparou para eu falar com a igreja santa do Senhor, igreja. Eu agradeço a oportunidade. Quero glorificar esse Deus, porque eu muito me alegro diante dele, independente de qualquer coisa. Eu não abro mão do Senhor. Eu posso perder tudo, Senhor, mas a tua presença não, meu Pai. Em nome de Jesus. E as palmas é para Jesus. O pastor vai continuar falando. Oi? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso, igreja. Não cocheei dois pensamentos. Amém? Amém. Malaquias capítulo 3. Vamos, Breno. Vamos trabalhar. Esquentar do frio. Malaquias antes de Mateus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém? Malaquias capítulo 3. 3, versículo 13. Amém? Amém. Não cocheei em dois pensamentos. Preste atenção. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Tem muita gente que fala isso. Não sei se você entendeu a palavra. Dura palavra que você fala para Deus. Inútil é servir a Deus. Inútil é guardar o mandamento. Inútil é não fazer as coisas erradas. Né? Inútil é guardar as bênçãos de Deus. E Deus está falando que duro foi as suas palavras para mim. Deus está falando com você. Duro foi as suas palavras para Deus. De achar que estar com Deus é inútil. E Deus está mandando eu te dizer:
que não é inútil. Amém? Duro é andar no caminho do Senhor. Duro é ter o cuidado de ter uma vida espiritual abençoada. E Deus está falando para falar para você: não cocheie dois pensamentos, como a missionária pregou. Por que ele está cocheando dois pensamentos? Porque ele está falando que é inútil servir a Deus, porque nada acontece na minha vida, porque nada dá certo na minha vida. Eu faço bem, mas não acontece nada. Eu faço isso, não acontece nada. É inútil servir a Deus, não está acontecendo nada na minha vida. Amém? Igreja, só vai acontecer na tua vida aquilo que você fizer em prol do reino de Deus. Amém? Ora, o capítulo 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Você acha que essas pessoas que não servem a Deus vai se escapar? Você acha que essas pessoas que prosperam porque não servem a Deus são felizes? Não são, igreja. Não são. Quem não serve a Deus e prospera não é feliz. Pode ter o maior dinheiro do mundo, mas não é feliz, porque dentro dela há um vazio, e esse vazio que é dentro da pessoa não pode ser preenchido pelo dinheiro, porque o que está vazio na pessoa é a alma dela. Aleluia, Deus. E o dinheiro não preenche a alma. Amém? O dinheiro não preenche a alma. Glória a Deus. Não vai preencher a alma. Então o que adianta eu ter um monte de dinheiro e não ter Deus? Agora, se eu tenho Deus e tenho dinheiro, eu sou completo. Glória a Deus. Não pelo dinheiro, mas por Deus estar na minha vida e ter a prosperidade. Então as pessoas olham mais a vida do soberbo, das pessoas que prosperam, do que olham para si mesmo e então diz: é inútil servir a Deus, porque eu não prospero. Você está dizendo já: eu não prospero. Para você prosperar, primeiramente, você é fiel a Deus? Aleluia, Deus. Porque tem muita gente que quer prosperar e não é fiel a Deus. Tem muita gente que quer ter isso, aquilo, outro, mas não tem fidelidade com Deus. Você acha que todas essas pessoas soberbas, elas prosperam, que elas têm fidelidade com o que faz? Se possível, ela engana e arranca tudo das pessoas, porque é assim. Elas querem prosperar de uma forma tão rápido, mas sabe como? Enganando. E vem o dinheiro vem. E quanto mais ela engana, quanto mais ela cresce. Mas quando ela se depara, coloca a cabecinha no travesseiro, não dorme, é atormentada, é vazio, chora por dentro, quer se matar por dentro, entra um sentimento de suicídio, e aí começa aquela tristeza profunda, e começa aquele amargo profundo dentro da pessoa. Por que começa tudo isso? Porque ela é vazia. Aleluia, Deus. Amém? Ela é vazia. Como é que você vai prosperar se você não é fiel? Você acha que um casamento onde não tem fidelidade tem prosperidade? Não tem prosperidade. Um casamento onde há traição tem prosperidade? Não. Só tem tormento, roubo, briga, né? Confusão, né? Desconfiança, ciúmes absurdos, de coisas absurdas. Por quê? Porque a pessoa é vazia, porque ela vive o vazio dela, e o vazio dela se aloja de tudo que não presta no vazio dela. Então não adianta ter dinheiro e é vazio. Agora você estando com Deus e prosperar, aí você vai ver o quanto que é bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros: ó Senhor, atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do Seu nome. eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis
outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então não é, ó missionário, não é porque porque quem serve, serve, quem não serve tem que ter diferença. Dá uma salva de palmas porque a palavra é assim. Adianta. Eu tenho que ter dó porque eu tenho que saber falar, porque fulano não foi promovido e eu fui porque eu não penso assim. Não, eu fui promovido porque eu sirvo a Deus e Deus me deu essa promessa, e essa promessa é de quem serve e de quem não serve. Há uma diferença do justo e do perverso. Há uma diferença de quem serve e de quem não serve. Deus honra. Glória a Deus. Deus honra quem serve. Então ela, como que aconteceu? Aí você pegou... sua filha entrou em férias, aí você quis trabalhar em casa, isso, né? Aí Deus te honrou e acabou as férias, aí depois você tinha que voltar para o trabalho. Aí você falou, eu gostei tanto de ficar em casa que você falou, não quero voltar mais não, Senhor. Não trabalhar, voltar para a empresa, né? Presencial, né? Aí ela falou, não Deus, mas que seja a tua vontade. Deus falou, a minha vontade é que você fica aí. Glória a Deus. Ah, mas aí eu fiquei sabendo que fulano voltou. A vontade de Deus é porque tinha que voltar. A diferença é essa, de quem serve e quem não serve. Não adianta passar paninho, não adianta querer passar. Ah, mas você é muito duro, você quer falar de discos. É desse jeito, está escrito na tua Bíblia? De quem serve e quem não serve? Está escrito aí? Eu estou aumentando alguma coisa? Eu estou inventando alguma coisa? Então a diferença é essa. É por isso que Davi falou, no meu leito de dor o Senhor afofa a minha cama e me sustenta. É a diferença de quando você, igreja, quando você fica enfermo. Não que você não possa ficar enfermo, você pode passar por enfermidade, mas Deus vai preparar o recurso e Deus vai preparar até o melhor hospital para você passar. Glória a Deus. Aleluia, verdade. Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. Tudo que é da terra, Deus prepara para mim e para você. Porque tudo é dele. Não tem nada aqui que não é de Deus. Amém? Então, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença. Deus está falando, né? Entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ponto final. Dá glória a Deus, a salva de palmas e a descer madeira. Vai viver o que Deus tem para você viver. Vai viver o que Deus tem para você no seu caminho. E se esquece, para de dó desse daquele. Então você serve a Deus? Então vamos embora. Não serve a Deus? Quer servir a Deus? Vem que Deus vai te abençoar. Acabou. Aí você quer ficar com docinha? Não, é diferente. Tem que ter diferença em tudo, em mim e no perverso. Tem que ter diferença em mim no que não serve a Deus. Tem que ter diferença em Deus e diferença em nós. Por quê? Se não tiver diferença em nós, como é que nós vamos falar? Aquele lá você é igual. Eu não sou igual a ninguém. Eu sou igual a Deus me chamou. Glória a Deus, aleluia. Amém? Não tem essa. Se vai ser comparado com alguém que cresceu ou com alguém que está lá em cima. Agora você ser comparado com um fracassado é querendo te fracassar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Você tem que ser comparado com pessoas que já alcançaram alguma coisa na vida. Você tem que ser comparado com alguém e falar, poxa, aquele cara lá parece você, igual você. Você tem uma fé que você está subindo, crescendo. Mas quando estiver assim, subindo e crescendo, se prepara que vai ser o dobro de invejosos. Porque quem serve e quem não serve tem que ter diferença. Amém? E para ter diferença tem que ter fidelidade. Você que está vivo conosco, fica com essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que serve a Deus, Deus tem coisas grandes preparadas para você. Agora quem não serve e quer servir, Deus também tem grandes coisas preparadas para você. Agora você que acha que eu tenho que me igualar a você, você caiu do cavalo, porque eu não vou me igualar a você, porque eu sirvo a Deus. Dá salve de palmas e glória a Deus. E tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Gostou ou não gostou? A palavra é essa. Tchau.